que eu vou falar aqui? Eu quero falar basicamente do estado atual dessa relação entre materiais orgânicos, moléculas que são amplamente estudadas do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista da medicina, né? Qual é o estágio de interação, de conversa desse tipo de estudo com a área da eletrônica molecular, né? Com os métodos da eletrônica molecular, digamos assim. A eletrônica molecular é mais voltada para aquela questão de você tentar fazer o computador cada vez menor, o computador molecular, aproveitar as propriedades do carbono e aplicar essas técnicas que o professor Genito falou ainda agora muito bem, inclusive, né? Explicou tudo bem direitinho. Tá? Então a gente fala um pouquinho da metodologia geral que eu aplico para fazer isso, com meus parceiros, e o que a gente já fez e o que está em progresso. Basicamente é isso, a gente não demora muito. E eu espero que no final, quando a gente concluir tudo, eu espero que consiga trazer alguns entusiastas e colaboradores para a gente trabalhar nessa área. Então, vamos lá. Então, qual é o atual da pesquisa de materiais de interesse biológico sob o ponto de vista da eletrônica molecular? Bom, eu fiz uma pesquisa rápida essa semana no Google Scholar, eu coloquei Molecular Electronics Biology, e apareceram 244 mil resultados. Mas quem é que vai ler isso, né? Não tem como analisar tudo isso de artigo. Eu tentei fazer uma coisa mais específica e eu escrevi Molecular Electronics and Bioelectronics. Né? E aí apareceram por volta de 30 mil resultados, também é muito grande. Fui no Web of Science, e aí quando eu coloquei Molecular Electronics Biology, apareceram 120 resultados. Isso é possível de analisar. Né? Mas o que me levou a estudar eletrônica molecular em sistemas biológicos? Quando eu falo de sistemas biológicos, eu estou falando essas moléculas, aglomerados de moléculas, substâncias que são analisadas sob a ótica da farmacologia, da química, da bioquímica, da físico-química, entende? Por que eu vou pegar isso, que aparentemente não tem uma relação direta com a eletrônica molecular? Por que eu misturo essas duas? Bom, existem alguns trabalhos de grandes pesquisadores ao redor do mundo que já fizeram suas considerações sobre isso. Claro, não é uma coisa que eu inventei, eu vi alguns pesquisadores com trabalhos muito interessantes sobre isso e eu fui pesquisar. Basicamente, a eletrônica molecular pode ser encarada, nesse sentido, como uma modalidade de espectroscopia. Ela vai nos fornecer informações sobre as propriedades de uma única molécula ou um aglomerado de moléculas. É mais uma forma de você enxergar o mesmo fenômeno. Para quem acompanha muito a questão da astronomia na atualidade, por exemplo, o pessoal descobriu as ondas gravitacionais e pode analisar o universo sob uma nova ótica, né? Antigamente você usava, o usual é usar o universo pelo espectro eletromagnético. A espectroscopia que se tem é a espectroscopia das ondas eletromagnéticas. Então, o pessoal está pensando em maneiras de fazer a espectroscopia de ondas gravitacionais. Então, é uma tecnologia, é uma forma diferente de observar o mesmo fenômeno e, quem sabe, obter outras propriedades que não eram visíveis das técnicas usuais. Isso é muito viável de acontecer. Tá? Além do mais, a principal aplicação é a aplicação da própria eletrônica molecular em si e entender como uma única molécula, uma única substância, devido ao seu arranjo estrutural, sua composição atômica, qual é a interação elétrica dela específica, qual é a sua assinatura de transporte eletrônico característica. É claro que se a molécula estiver em estado gasoso é uma coisa, quando você conecta em eletrodos de diversas modalidades, pode ser ouro, grafeno, nanotubos, enfim, a energia de interação da molécula com os eletrodos pode levar a deformações, alterações de geometria, enfim, vai alterar com certeza e tal. Mas alguma coisa deve se preservar nisso, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta fazer essa análise.
Existem diversos trabalhos na área de eletrônica molecular. É uma área que está, nos últimos anos, está ficando bem estabelecida. Tá? Eu peguei esse trabalho para fazer uma menção, eu achei muito interessante. Né? É um trabalho sobre nanotubos de carbono. E existem várias maneiras de você analisar isso. Né? Tem várias substâncias que são interessantes. Só que a maioria dos trabalhos que se tem é analisar as propriedades de sistemas como esse, sistemas como os nanotubos de carbono. Né? Tem nanotubos de carbono, você tem o grafeno. São sistemas que, de fato, você já sabe de antemão que eles são importantes para a eletrônica. Né? Eles são razoáveis de serem estudados sob a ótica da eletrônica molecular, sobre os métodos, como o professor acabou de citar na palestra anterior. Você usa o método da função de Green, do não equilíbrio, né? Você usa para as propriedades de estrutura eletrônica, você usa uma time binding ou um DFT, entende? Então, isso tem sido feito para analisar materiais que já se espera que ele tenha esse comportamento. Então, quando a gente vai para analisar materiais que são usualmente encarados apenas pela farmacologia, pela farmácia, pela química, enfim, por causa do seu apelo biológico, da sua relação com aplicações biológicas, quando a gente faz isso, a gente pode ter alguma surpresa na eletrônica molecular. Tá? É isso que se busca. Como eu falei, eu não inventei nada. Né? Realmente, enfim, eu li alguns trabalhos que eu achei muito interessantes e alguns deles eu trago para vocês verem aqui. Né? Por exemplo, esse trabalho aqui, Molecular Ferroelectronics, Where Electrons Meet Biology. Os caras estão basicamente tentando tocar, tentando pincelar, tentando tangenciar a aplicação de moléculas para armazenar informação. Né? Quando eu fazia doutorado na UFPA, no ano de 2017, até esqueci de colocar esse artigo aqui, saiu um trabalho experimental que os pesquisadores conseguiram, por exemplo, armazenar informação por um intervalo de tempo pequeno nos estados de spin de átomos de cobalto. Né? Então, aquela questão, cada vez mais profundo na matéria, cada vez mais para dentro da matéria. Né? E a questão é se você entender o mínimo, a mínima estrutura da matéria, os blocos essenciais de construção da matéria, você consegue transportar isso para o mundo macroscópico. Né? Outro trabalho, por exemplo, dessa revista, geralmente tem muitas ideias, mas assim, o que você tem hoje, né, na questão dessa interação? O que mais existe na interação entre eletrônica molecular e biologia é aquela questão de você entender a eletricidade numa escala mais, digamos assim, numa escala mesoscópica, né? O que o pessoal, por exemplo, é analisar a condução, a transmissão de moléculas, uma molécula como um todo, em meios aquosos, para tentar descobrir como funciona uma interação no sangue, dentro de uma célula, enfim. São basicamente mecanismos enzimáticos. Né? Você tem a interação de uma grande molécula com outra grande molécula, elas transportam, elas se comunicam através de uma molécula intermediária. Né? Mas isso está ficando cada vez mais voltado para a escala atômica, cada vez menor. Né? Então, tentam entender, por exemplo, a comunicação, mecanismos de comunicação celular. Entende? Então, isso é uma coisa muito interessante. Esse tipo de trabalho, por exemplo, se você está tentando entender a interação eletrônica de uma molécula dessa como um todo, né? Agregado molecular com proteína, por exemplo, se ele está interagindo com uma substância no meio, isso nos dá bastante ideia, pode dar bastante inspiração para você analisar, por exemplo, um resíduo molecular desse aqui, eu pego só uma parte disso aqui, vou analisar. Não, se essa parte aqui, por exemplo,
for a parte efetiva que interage em um processo biológico, vamos analisá-la. Vamos ver o que essa estrutura tem de tão especial. Né? Digamos que toda a região de uma molécula não interage por qualquer motivo, enfim, mas em uma das extremidades então tá ali. Vou analisar esse radical aqui, vou analisar essa parte menor. E aí, com isso, eu consigo pegar características fundamentais. E é importante. A busca por características fundamentais de materiais e de moléculas. Já se tem a ideia, por exemplo, de tentar juntar propriedades de moléculas para tentar emular um neurônio, por exemplo. Não o neurônio do corpo humano, dos animais, não é isso. Uma sinapse. A troca de informações, o fluxo de informações entre moléculas, entende? Então, esses trabalhos mostram para a gente que essa interação ela existe e ela é perfeitamente viável, né? Essa interação ela existe e é importante ser pesquisada. Ao redor do mundo, muita gente está estudando isso. Né? Bom, acho que muita gente aqui da Química e da Física nessa palestra, nessa apresentação, nesse evento, vocês já devem ter visto que os chineses, os indianos, por exemplo, estão todo dia publicando 50 artigos só sobre esses assuntos. Né? Eles produzem grandes volumes. Então, é uma disputa bem grande aqui, é um volume muito grande de publicações. Existem publicações mais interessantes, mais voltadas para a gente? Existem. Porque eu não tive tempo de pegar as melhores, né? Eu peguei as melhores que eu li e que eu achei interessante de trazer para motivar. Okay? Então, qual é o método geral que a gente usa? Bom, primeiro, eu não posso sair por aí achando uma molécula bonita e vou fazer o transporte nela. Não dá certo, porque é muito tentativa e erro, né? É uma coisa muito volátil. Então, a gente se baseia desde 2015, eu e meus colegas meus, que começamos isso junto com o professor Jordan da UFPA e o professor Maia, a gente se baseou num artigo que foi publicado em 2003, Sec, eu esqueci agora de eu colocar a referência dele, mas eu posso depois enviar, se for o caso. Mas ele fala uma coisa muito interessante. A localização espacial dos orbitais moleculares, nesse caso seriam os orbitais de fronteira, por exemplo, eles apontam fontes de reservatórios naturais de elétrons. Como assim? Os orbitais HOMO e LUMO, por exemplo, a disposição que eles estão pode ser um indicativo de uma corrente intramolecular característica. Muitos de vocês, quando fazem um cálculo, por exemplo, usando o Gaussian ou Orca, enfim, um programa desses, o próprio Siesta mesmo, mas principalmente o Gaussian, você consegue plotar os orbitais HOMO e LUMO, né? E aí é interessante quando existe a questão de o HOMO está numa extremidade da molécula e o LUMO está na outra extremidade diametralmente oposta. Quer dizer, se essa molécula absorver um fóton, no mínimo, para a nuvem eletrônica se deslocar de um lado para o outro, vai ter que ter uma corrente intramolecular. Então, isso é um indicativo. Né? Outros indicativos são a questão do momento de dipolo molecular, mas fica mais interessante do que o momento de dipolo, fica mais interessante falar sobre a localização de elementos mais eletronegativos ou menos eletronegativos e a geometria molecular. Por exemplo, se a molécula tem uma região ao centro das cargas negativas, outra região que é o centro das cargas positivas, digamos assim, então, a grosso modo, essa molécula ela fica parecida, ela remete a uma lembrança da junção PN.
né? Então, deve existir alguma simetria na condução eletrônica. Então, quando a gente vê esse tipo de... A gente olha para a distribuição dos orbitais de fronteira, dos orbitais HUMO e LUMO, a gente já usa ele como indicativo se aquela molécula, aquele sistema merece ser estudado, se aquele material é interessante. Tá? E engraçado, inclusive muito bom, muito legal, por sinal, é que a gente não faz isso só na eletrônica molecular. Ultimamente tem saído diversos trabalhos, só de colega meu, meus colegas já publicaram uns 10 só nisso, que foi o seguinte, em revistas até razoáveis, revistas boas, né? Você faz uns cálculos simples de estado gasoso mesmo com o PCM, mesmo que seja o PCM, né? Sem botar molécula explícita. Você analisa os orbitais de fronteira, o HOMO-LUMO, né? E aí você consegue descrever os indicadores globais de reatividade, né? Bom, esses indicadores globais de reatividade, o pessoal da farmácia adora. Eles adoram. Semana passada, por exemplo, os professores aqui da farmácia da Unifap publicaram só nisso. Por quê? Porque são informações úteis para você saber se uma molécula vai interagir mais ou menos com um sistema do que com outro, onde vai interagir, em que parte, qual é a parte dela que é mais interessante. Você consegue ter um monte de informações sobre isso. Então, não é só uma coisa que se aplica na molecular. Tá? Mas a gente usa essa questão dos orbitais, da distribuição espacial dos orbitais, né, para poder dizer, olha, isso aqui merece ser estudado, vamos estudar, vamos lá. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, então, até para fazer essa análise e obter uma geometria mais redonda, a gente faz a otimização e cálculo de frequências no Gaussian, ou no Orca. Ultimamente tenho usado mais o Gaussian, o Orca tenho usado muito pouco, né? Tem que usar até mais, inclusive, porque o Orca é bem interessante. A base padrão, o nível de cálculo padrão que a gente usa, basicamente é o B3D, funcional híbrido. Né? Porque os sistemas que nós temos estudado, a sua composição, sua composição química, sua composição atômica, os artigos que a gente usa como referência, todos eles citam, e existe trabalho comparando, inclusive os funcionais, todos eles citam que o 3-lip é o mais adequado para esse tipo de sistema. Tá? E a base que a gente usa uma base bem geral, com o core tendo 6 gaussianas, que colocamos na camada mais externa, uma com 3 funções, 2 com 1, enfim. Colocamos funções difusas e permitimos essas distorções do tipo DI. Tá? Isso feito no Gaussian. Mas aí, quando você vai passar por Siesta, para fazer o cálculo de transporte eletrônico, você tem que fazer de novo o arranjo, a conexão, né? Você tem que fazer a conexão da molécula com os eletrodos. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, existe uma versão do programa chamado Virtual Nanolab, 2016.4, que em 2016 os donos do programa liberaram para fins acadêmicos. E aí você baixava, né? Tinha uma licença que tu não pode perder. A licença é vinculada ao endereço da placa de rede da tua máquina. Tu não vai conseguir usar essa licença em outra máquina, né? Aí você baixava essa licença, ficava lá eterna para ti. E você pode usar o Virtual Nanolab. Não para fazer os cálculos. A gente usa o Siesta para fazer os cálculos. Mas o Virtual Nanolab, até onde eu sei, é o melhor editor molecular que tem. É o melhor editor molecular de todos, né? Pelo menos para fazer cálculo de transporte, preparar bonitinho, faz a conexão, a molécula ser estudada com os eletrodos direito e esquerdo, coloca aqui a camada de reação, enfim, é excelente. E aí o que a gente faz? Tem que mandar otimizar de novo. Né? Ela sempre busca as situações de menor energia. A gente não pode simplesmente conectar ali, mandar embora calcular, que vai até errado, né? A largura dos picos de P2 na metade da sua altura, por exemplo, é fortemente influenciada pela energia de interação entre a molécula e os eletrodos direito e esquerdo. Né?
Inclusive, isso apareceu na apresentação anterior. Né? Foi bem legal o professor antes de mim, e aí ele inseriu alguns termos que já facilitam a minha vida aqui. Bom, aí a gente, geralmente, apesar de ter sido feita uma análise dos orbitais com com funcional BTSLIP e tudo, mas o cálculo de transporte eletrônico em si é feito com funcional PBE. Tá? Por quê? Porque existem trabalhos que mostram que cálculos feitos com PBE são mais próximos do real. Certo? A gente se baseia neles. Tá? Ah, mas tu fez primeiro com um funcional e depois tu faz com outro. Não, pelo menos eu posso dizer que a otimização estado gasoso que eu fiz com o Gaussian, ela é uma boa aproximação para começar a otimização da molécula conectada nos eletrodos feitos com Siesta. Tá? Então a gente faz a otimização, depois da otimização a gente manda calcular a corrente, calculamos a condutância diferencial, taxas de retificação. A gente gosta de calcular muito a transmitância como função da energia dos níveis molares e da bias voltage. E gostamos de calcular a P2 e os eigenchannels. A gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente. O método geral para fazer esse tipo de cálculo é o método das funções de Green, citado anteriormente na palestra anterior. O que a gente pretende fazer agora no futuro, eu ainda não sei fazer direito, eu cheguei a fazer uma vez, mas eu não estou seguro para fazer, estou estudando isso, mas já tem colega que já sabe fazer, você colocar uma tensão de gate. Por que a tensão de gate é tão importante? Olha, nossos cálculos eles já têm a bias voltage, e agora a gente vai colocar o gate voltage, quer dizer, multiterminal. Vamos ver por que isso é importante. Bom, como eu falei, os programas que a gente usa, Gaussian, Siesta, Orca, Quanto Expresso também tem módulos para transporte eletrônico, mas a gente usa muito pouco, mas é bom saber usar também, né? Quanto Expresso é um programa excelente, fácil de instalar. Se você tiver as bibliotecas que você usa para fazer a instalação do Siesta, ele encontra automaticamente. Se você fez uma boa instalação do Siesta, instalar o Quanto Expresso depois, ele já aproveita tudo que tem lá. Quem tiver interessado, tem um amigo que ele... eu passei esse link para o professor Fábio, pode passar para vocês aí. Tem um colega que ele fez fazer a instalação, ele fez o vídeo da instalação do Siesta, da última versão, tudo, né? Com tudo que tem direito. E é bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí, quem quiser fazer, só depois consultar aí, que é bem interessante, tá? Enfim, vamos lá. Bom, como é que eu faço isso, né? Eu acho que é preguiçoso. Eu acho que é uma coisa mais inteligente e mais de boa. Geralmente a gente faz os scripts em shell. Digamos assim, no teu terminal do Linux, você usa Linux, por exemplo, pega lá, escreve na linha de comando, a gente pega esses comandos, coloca num documento, num arquivo com a extensão SH, está escrevendo a sequência de comandos que a gente quer fazer. É assim que a gente faz. Tá? E aí você automatiza todo o processo, no final ele só fornece para você o gráfico no XMGrace, por exemplo. Ou você pode usar outro programa que seja tão interessante. É uma forma bem interessante. Já que você vai ter que fazer vários cálculos para cada tensão, para cada valor de tensão que você aplica, por exemplo. Então, é muito interessante para quem estiver começando a aprender um pouco de shell do Linux aí, tá? Bom, agora vamos lá. O que o nosso grupo tem de trabalhos produzidos nessa linha de interação da eletrônica molecular com sistemas de interesse biológico? O primeiro que eu participei foi esse de 2015, que a gente analisou moléculas derivadas de opioides, que seriam a heroína, droga, aquela heroína que o pessoal se injeta para se drogar, também que foi usada como anestésico na guerra também, né? A heroína, quando ela sofre uma desacetilação nos organismos vivos,
ela, ela sai de heroína, que é a diacetilmorfina, aí ela vira 3-monocetilmorfina ou 6-monocetilmorfina, no final ela morre em morfina. Então a gente pegou essas 4 moléculas diferentes e analisamos o efeito da desacetilação nos cálculos de transporte eletrônico. A gente tirou, para cada uma delas, diacetilmorfina, 6-monocetilmorfina ou 3-monocetilmorfina, e morfina, fizemos a conexão delas com eletrodos de ouro, tá, cujos índices de Miller eram 1, 1, 1. Na hora de fazer a conexão, existem muitos trabalhos que referenciam, trabalhos importantes, inclusive, que referenciam que essa conexão do material orgânico com o metálico, quem faz a melhor interface dessa conexão para manter estabilidade são átomos de enxofre. Então, antes de conectar aqui, depois de fazer toda a análise, você ainda tem que otimizar a molécula com um grupo tiol nas extremidades que você pretende conectar, depois tira o hidrogênio, conecta isso nos eletrodos metálicos ou de outro material que você deseja, manda otimizar e aí sim você vai fazer cálculo. Tá? Bom, nossos resultados, o principal foi que a heroína ela se comporta como um diodo. A gente pode ver aqui na curva tensão corrente aqui. Tá? A gente também encontrou características que são importantes principalmente para diodos ressonantes, que é a resistência diferencial negativa. Ela é característica desse tipo de sistema, de diodos ressonantes. Calculamos, então, a corrente. Observem que a corrente obtida ela não é simétrica, né? E ela tem valores intensos para tensões positivas, não para tensões negativas. Então, quando você calcula a taxa de retificação, para todo esse intervalo que foi definido aqui, ela vai ser sempre maior do que 1. Você tem picos de retificação, por exemplo. O que isso significa? Que em 0,6, por exemplo, em torno de 0,6, dizendo que a molécula prefere aproximadamente 10 vezes mais conduzir na polarização direta do que na polarização reversa. Se fosse menor que 1, era o contrário. Tá? A condutância mostrou para a gente que a condutância diferencial, nesse caso, essa curva seria derivada dessa daqui de cima, ela nos mostra o padrão de uma espécie de ressonância. Isso aqui é uma assinatura de ressonância durante o processo de transporte eletrônico. Tá? Bom, e como que a gente analisou isso? A gente calculou nesse caso foram os MPSH states, são os estados da Hamiltoniana que foram projetados na região da molécula. Basicamente é isso. E aí a gente calculou a influência da tensão que foi aplicada nesses níveis de energia. Tá? Observa aqui, eu tenho o HOMO menos 1, HOMO, LUMO mais 1, LUMO mais 2. Tá? E aqui é a energia entre HOMO e LUMO. Tá? Vocês podem observar que essa energia foi diminuindo, né? Tá diminuindo. E é quando bem que ela começa a aumentar de novo em torno de 0,6 volts. A gente pode ver também que, se você pegar para uma mesma coluna, você consegue ver o efeito da tensão deformando e distorcendo o mesmo orbital. Tá? O mais importante nesse caso são os HOMO e o LUMO, porque são os orbitais que estão mais próximos de gerar o transporte eletrônico. Então, tens aqui, ó, observe que a estrutura desse mesmo orbital ela é distorcida. Tá? Basicamente é o seguinte, é como se a tua bias voltage fosse uma perturbação no teu sistema. Tá? Então, a distorção dos orbitais moleculares durante o transporte, fazendo com que eles sejam mais concentrados em uma região específica da molécula do que em outra, é isso que explicou, nesse caso, isso que explica a diferença nas curvas de tensão corrente,
curvas de retificação. Isso explica por que a tensão, porque a corrente é efetiva para polarização direta e não tão efetiva assim para polarização reversa. Tá? Um outro trabalho muito interessante nessa linha foi esse trabalho aqui que a gente fez com o Alberto Guedes, professor também. Nesse trabalho, a gente se inspirou em uma questão muito bonita que a gente viu em um livro. A gente gosta de ler bastante livros dessa área de física-química. Um deles é o Atkins. Ele é muito bem escrito, a gente gosta muito. Aí a gente teve a seguinte ideia. A gente viu essa estrutura 11-cis-retinol, retinol. A gente viu que, na verdade, é a mesma molécula. O que aconteceu é que, quando ela interage com a luz, ela se distorce. Né? Interagiu com a luz visível, ela se distorce. Opa, bacana, interessante. Bora ver a diferença, então. Né? A gente fez essa análise dos orbitais e tudo. Enfim, tinha um indicativo de corrente intramolecular. Então a gente resolveu fazer os cálculos de transporte eletrônico dessas duas formas. O que foi mais notório que a gente percebeu, que foi bem legal, foi que o 11-cis-retinol ele tem picos de transmitância distribuídos ao longo de todo o intervalo de energia que a gente considerou e de tensões. Né? Mas eles não são concentrados em uma região específica. São distribuídos, é bem distribuído, inclusive. Essa região aqui que você vê uma linha tracejada é o que se chama na área de bias window, janela de condução. Bom, a fórmula de Landau-Butker para correntes, ela tem como limites de integração a diferença, são os potenciais químicos que basicamente, em termos de energia potencial, acaba sendo essa curva aqui, tá? Para cada valor de tensão que foi aplicada, a diferença de potenciais químicos é isso aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente vai fazer o mesmo cálculo no alto-retinol, a gente percebeu que a simples mudança isomérica, a simples alteração da conformação geométrica concentrou os picos de transmissão em uma única região. Né? Isso é interessante. Mas por que isso acontece? Bom, basicamente o que está acontecendo aqui é um processo de espalhamento. Então, a forma como o elétron enxerga a molécula é um potencial complexo tridimensional. Então, se você mexe na estrutura molecular, o elétron vai enxergar isso de outra forma. Tá? E aí, calculamos, então, a corrente. Né? A corrente é dada por uma integral da nossa substância. Né? Então, quando a gente fez isso, a gente viu esse nosso altrans retinol, uma corrente mais baixa. O altrans retinol é justamente isso aqui que está tudo concentrado, né? O cis, ele tem uma corrente um pouco mais intensa, mais efetiva. Né? Eu quero dizer, existe uma relação entre a mudança geométrica, é a mesma molécula, é a mesma substância, só muda a deformação aqui nesse radical, aqui, ó, tá vendo? Posição, aqui perto da posição 11, né? Só muda isso aqui, que ele vira para um lado e vira para o outro. Então, essa simples diferença ela altera significativamente a taxa de transmissões através da molécula e altera significativamente a corrente ionizada através da molécula. Como é que a gente explica isso, então? O que mais a gente pode extrair daí? A gente analisou, então, esses MPSH states, né? Só que agora pegamos só os que são mais importantes. Quando a gente fez esse gráfico bonitinho aqui, a gente já fez pensando em analisar o efeito da bias voltage de energia de orbitais. E aí a gente viu que
11-cis-retinol, o orbital LUMO dele, ele é mais sensível a, a, a bias voltage, e ele entra na região de bias voltage mais cedo, mais rápido, né, do que, do que no Altrans. O Altrans é como se os orbitais fossem mais rígidos, né? Eles fossem mais sensíveis às mudanças. Não, a configuração do 11-cis-retinol, ela proporciona um orbital mais, ela proporciona um LUMO mais maleável, mais sensível a bias voltage. Outro trabalho que tem em progresso que a gente está fazendo, uma porrada de cálculo sobre eles, é a questão dos esteroides. Né? Os esteroides, algumas moléculas de esteroide, existem várias modalidades, enfim. Mas por que a gente pensou nisso? Né? Primeiro porque é super importante para a área de eletrônica moderna aí, a questão de anéis de carbono. Não só os anéis aromáticos que compõem nanotubo de carbono e grafenos, mas até as suas distorções, anéis que não sejam aromáticos, entende? Deixa eu ver. Tem a questão do pop-grafeno, tem a questão do ki-grafeno, fa-grafeno, enfim. Existem várias distorções da estrutura original do grafeno, que basicamente são anéis de outras modalidades. Então a gente pensou, isso aqui é um sistema muito interessante. Esse sistema de 3 moléculas tem em comum o mesmo grupo de anéis de carbono. Só o que diferencia é a presença de um radical OH aqui, um hidrogênio, um oxigênio ali. Então, assim, vamos analisar o efeito sobre essa estrutura. Para nossa surpresa, quando a gente analisou, na verdade, aqui, a gente analisou colesterol, cortisol e testosterona. Tentamos fazer o cálculo com a vitamina D, que é muito parecida a estrutura, inclusive, com essas, só que dentro do que a gente fez, o cálculo não convergiu. Então, a gente também resolveu deixar parado, vamos fazer depois. O cálculo não convergiu aí. Né? Então, esse daqui, vamos ver esse daqui. Para nossa surpresa, quando a gente foi fazer tudo bonitinho, plotar os gráficos, a gente encontrou colesterol, basicamente um isolante molecular que ele não conduz. A gente está na parte de nanomédia pequeno, mesmo assim ele não conduz, é uma função constante e igual a zero, a sua tensão corrente. Mas o que foi bem interessante foi no caso do cortisol. O cortisol ele tem mais oxigênios do que os outros, né? Foi bem interessante porque essa curva aqui em azul, esse comportamento bem aqui na tensão positiva é característico de diodo ressonante. Tá? Aí, tá, beleza. Então vamos continuar. Quando a gente fez o mesmo cálculo para testosterona, aí com ela já é o contrário. Ela não gosta de conduzir para tensão positiva, mas conduzir para tensão negativa. Mas por que isso está acontecendo? Bom, a análise que a gente fez foi baseada na transmitância e na pós. O que é interessante, por exemplo, esses picos aqui de corrente, a gente concluiu foi que acontece uma coincidência, né, de ter picos de transmitância e picos de P2 dentro da bias window para uma mesma tensão. Né? Você tem estados disponíveis para ocupação durante o evento de transporte e você tem os picos de transmissão. É interessante, por exemplo, esse pico de transmissão que acontece exatamente em torno dessa região aqui. Né? Mas eles precisam coincidir. Ou não. Também, né? Mas todos os últimos dados que a gente tem analisado, que a gente tem lido, essa coincidência está se mostrando importante. Né? De repente, a gente até vai fazer alguma coisa sobre isso no futuro. Analisar isso mais profundamente. Bom, eu tinha outro gráfico para colocar aqui, desse trabalho, mas acho que acabei não colocando, né? Enfim, a gente está fazendo um monte de coisa online, a gente se perde um pouquinho. Peço desculpa por um último gráfico que eu não coloquei. Mas o que a gente pode concluir aqui? A gente usa os métodos da eletrônica molecular
para analisar sistemas que só são vistos do ponto de vista biológico. Então, são amplamente estudados do ponto de vista das espectroscopias UV, VIS, Raman infravermelho, ressonância magnética, enfim. É analisado de todo tipo possível, mas a gente analisando esse tipo de sistema do ponto de vista da eletrônica molecular, a gente pode adicionalmente obter informações importantes para a biologia, para a farmácia. No final de contas, a gente não está analisando a atividade elétrica de materiais. Isso tem múltiplas aplicações, né? Então, para concluir, eu concluiria dizendo que as propriedades eletrônicas de moléculas são interessantes tanto para a biologia quanto para a eletrônica molecular. Não estou falando que toda vez que a gente vai fazer uma simulação, olha que bacana, e descobrir isso aqui, a corrente é essa, então dá para fazer um remédio. Não é assim. Tá? A gente está pegando uma coisa muito básica, né? Descobrindo uma propriedade muito básica, característica daquele material. O mecanismo intrínseco de condução eletrônica é condicionado pela geometria, pela composição atômica e a interação da molécula com as superfícies que ela vai ser depositada. É como se a gente olhasse por um outro filtro, além das técnicas convencionais de espectroscopia. E eu não estou falando também da espectroscopia de tunelamento inelástico de elétrons, que também é totalmente relacionada com a eletrônica molecular. Não. Pode sair normalmente com as técnicas de funções de no equilíbrio associadas com o método DFT. Não estou falando disso. Estou falando que a curva tensão corrente de uma molécula é característica também, é uma característica dela. Ela pode servir não só para caracterizar, mas para extrair propriedades que sejam importantes para tudo quanto for aplicação. Tá? Por que é interessante fazer essa combinação entre os dois? Porque a vida basicamente é condução eletrônica, nos processos de sinapses, as reações celulares, a interação do DNA entre as fitas, né? Tudo isso é baseado por interação elétrica. Então, quanto mais fundo a gente puder caminhar nesse sentido, eu acho que é mais interessante e é melhor para o conhecimento como um todo. Né? Meus colaboradores dessa empreitada têm sido o professor Antônio Maia, foi meu orientador no mestrado e doutorado na UFPA, professor Jordan Deonero, meus amigos também, professores Fábio Paranhos, Samuel Correia, Alberto Bis, Rodrigo Gesper, Dene Felipe. Esse cara aqui ele é tarado pelo Siesta e pelo Gollum. Enfim, esse cara aqui ele manja. O Ezequiel Belo, professor também da UFPA. O professor Dom, meu colega daqui da Unifap, que a gente conseguimos agora bons computadores aqui na engenharia elétrica para poder fazer nossas simulações. E é isso, galera. Eu gostaria de agradecer. Obrigado por terem assistido. Eu espero que tenha sido produtivo. E eu estou disponível para qualquer pergunta. Obrigado. Marcelo, obrigado. Eu não vi pergunta no chat. Alguém quer fazer uma pergunta pelo chat? Eu seleciono uma ou duas. Pode ser. Bem, obrigado pela participação, Marcelo. Eu acho que a gente pode dar por encerrada essa reunião do primeiro dia. Nós temos para amanhã, ok? Nós temos a apresentação de mecanismos de reações. Nós temos reações químicas e a parte de docking, ok? Eu espero que a gente possa ter aproveitado, tirado algumas ideias, e como o Marcelo falou no início, eu acho que seria interessante que a gente possa também trazer mais pessoas
para fortalecer o grupo, para que todos possam se ajudar de alguma forma. Ok? Eu acho que o mais importante é a gente ter na cabeça que o conhecimento não é restrito a um grupo, mas o conhecimento ele tem que ser divulgado a todos. Então, esse foi o intuito, o grupo começou a se formar em cima disso, diante das dificuldades que a gente estava encontrando em conseguir certas coisas. Então, eu agradeço a participação de todos. Amanhã nós vamos iniciar às 16h30, com o professor Leonardo. Eu espero a presença de todos vocês. Muito obrigado e pela paciência e todos que ficaram até o final. A gente sabe que normalmente as pessoas saem bastante, mas a gente teve um número bastante constante nesses 3 horários de apresentação. Então, eu agradeço a participação de todos. Okay? Muito obrigado. E Marcelo, Fábio, todos que estão aqui. Pessoal, amanhã tem mais. Convite, galera. Espero que todo mundo tenha um gás para aparecer aqui sábado, pela tarde, mas vale a pena. Com certeza vale muito a pena. Obrigado e boa noite a todos.